O alimento não engorda porque ele é calórico e gostoso. O alimento engorda porque ele é proibido. Já pensaram nisso? Eu me chamo Vanessa Meneghini, sou nutricionista e sejam muito bem-vindos ao canal Comer Normalmente. Aqui no Comer Normalmente eu te ajudo a desenvolver um comer sem restrições, sem excessos e sem culpa. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa permissão incondicional para comer. Você deve estar pensando, essa nutricionista é louca. Mas quando a gente se permite comer todo e qualquer tipo de alimento, a gente desenvolve uma relação de harmonia com a comida e passa a fazer escolhas alimentares mais conscientes. E isso vai te ajudar a conseguir, a atingir os objetivos que você quer. Então, fica nesse vídeo. Mas antes disso, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para mais pessoas, para aquelas mulheres que precisam começar a comer normalmente. Vamos lá? Gente, para começar o vídeo eu quero falar um pouquinho sobre todas as práticas, né? Todos os métodos que as pessoas utilizam para o emagrecimento. São essas práticas, são essas dietas que fazem com que a gente se relacione de forma bem desarmoniosa com a comida. São elas que fazem com que a gente entre em conflito com a comida. Talvez seja o teu desejo e o desejo de milhares de pessoas, seja o emagrecimento, seja a mudança do nosso corpo, né? A mudança do nosso peso. E um dos métodos mais conhecidos para a gente atingir esse objetivo é a prática das dietas restritivas. Mas eu quero que você pense comigo, ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, da sua caminhada, o que você já fez para emagrecer? O que você já fez para transformar o seu peso e o seu corpo? Quais foram os métodos que você utilizou para isso? Teve proibição? Teve restrição alimentar? Teve ou está tendo algum alimento que você se proíbe de comer porque você julga ele como não saudável, como um alimento engordativo? Faz esse exercício, faz uma linha do tempo da sua vida e perceba o que você já fez para conseguir atingir o peso que você deseja, para conseguir atingir o corpo que você deseja. Fazer essa reflexão é importante para a gente perceber, para você talvez perceber por si só, que muitas vezes as dietas restritivas que a gente se impõe, elas não funcionam. E na maioria das vezes não funcionam. Vários estudos já muito bem consolidados nos mostram que as pessoas que fazem dieta restritiva, elas até conseguem emagrecer por um período de tempo, mas depois elas não conseguem manter as dietas e elas acabam engordando tudo que emagreceram e muitas vezes ganham até uns quilinhos a mais. Isso pode ter acontecido contigo ou você pode estar vivendo isso. E eu te digo que isso não é um problema seu, o problema não está em você. O problema não está porque você não tem força de vontade, porque você não tem disciplina, porque você não tem foco. O problema está nas dietas restritivas. E a gente acaba colocando a culpa na gente mesmo, porque eu não consigo, porque eu não tenho força de vontade, porque isso não é para mim, fazer dieta não é para mim, então eu vou desistir, eu vou ficar gordinha mesmo, vou desistir e não vou mudar o meu corpo e o meu peso. O problema não está com você, o problema está nesses métodos, nessas dietas restritivas. E por que isso? Quando eu decido fazer uma dieta restritiva, quando eu decido, hoje é segunda-feira, hoje eu vou entrar na dieta, a gente tem a tendência de nos proibir comer determinados alimentos. E esses alimentos a gente chama, né? Esses alimentos a gente começa a julgá-los como esse alimento é bom, aquele alimento é ruim.
Esse alimento eu posso comer, aquele alimento eu não posso comer. E a gente começa a desenvolver a mentalidade de dieta. E a nossa rotina alimentar, o nosso comer, ele acaba sendo determinado sempre por regras externas. É tudo que tal profissional disse que eu tenho que comer isso, aquela pessoa disse que eu tenho que comer aquilo, aquele influenciador lá na rede social diz que eu não posso comer esse tipo de alimento. Então a gente passa a seguir regras externas e acaba deixando de lado o que eu gosto, o que eu desejo, o que eu quero e muitas vezes o que eu consigo fazer. Então as dietas restritivas, elas nos fazem desenvolver essa mentalidade de dieta. E elas são muito difíceis de seguir, porque elas nos tiram totalmente, completamente da nossa rotina habitual, do que a gente está habituado a viver, a comer, a preparar, enfim. Por isso que ela é tão difícil. Por isso que a maioria das pessoas elas conseguem fazer por um tempo, mas depois elas acabam desistindo. Porque está muito fora da realidade. E nessa desistência, a gente acaba voltando aos nossos comportamentos anteriores, né? Aos nossos hábitos anteriores de comer os alimentos que a gente normalmente comia, em comer na quantidade que a gente normalmente comia. Então, quando a gente faz dieta restritiva, a gente não tem uma mudança de comportamento e uma mudança de mentalidade. A gente desenvolve essa mentalidade de restrição, de proibição, de não posso, né? E isso dificulta muito a nossa vida, a nossa rotina alimentar. E é isso que faz com que a gente não consiga atingir os resultados que a gente quer, seja emagrecimento, seja a melhora da nossa rotina alimentar, enfim. Quando a gente faz dieta restritiva, o nosso cérebro, ele não entende que a gente está restringindo o alimento por conta de que eu quero emagrecimento, por conta de que eu quero emagrecer. O nosso cérebro, ele entende essa restrição de energia, né, e nutrientes como um risco à nossa sobrevivência. E ele faz o quê? Ele orquestra vários mecanismos para que eu, de alguma forma, eu vá em busca de comida, aumentando a nossa fome, por exemplo, e aumentando o desejo pelos alimentos, principalmente o desejo pelos alimentos mais calóricos e mais energéticos. Ele ainda aciona mecanismos como o fato de eu reduzir o meu metabolismo energético, ou seja, eu gastar menos calorias para ter essa proteção. Então, nosso cérebro é muito inteligente e ele não deixa a gente emagrecer assim não, né? Na base da restrição alimentar. E algo que eu falei muito importante aqui, o nosso cérebro faz com que a gente tenha um desejo aumentado por alimentos mais calóricos e por alimentos mais energéticos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quais os alimentos você acha que desperta em mim ou em você, né, esse desejo aumentado? Vamos lá, vou te dar 3 segundinhos para você responder aí. Quais os alimentos? Normalmente são aqueles alimentos que a gente proíbe, que a gente não se permite comer. Então perceba, quando você está de dieta restritiva, você está restringindo algum alimento. Vamos pensar ali no bolo de chocolate. Eu não posso comer bolo de chocolate, ele está proibido. Quando eu faço essa restrição, automaticamente o meu desejo por esse alimento, ele se intensifica. Eu penso nesse alimento muito mais do que um alimento que eu posso comer, por exemplo, uma maçã. Então eu penso muito mais nesse bolo de chocolate que eu estou me proibindo comer do que a maçã, do que a salada que eu posso e que eu devo comer porque eu estou de dieta. Isso é algo que é essa restrição alimentar que ocasiona. Isso é algo que o nosso cérebro está orquestrando,
né? E é muito louco pensar nisso. Então, por que que um alimento engorda quando ele é proibido? Porque ele faz esse mecanismo. Quando eu me proíbo de comer determinado alimento, eu tenho um desejo aumentado por ele. E isso faz com que eu vou buscar esse alimento diante de qualquer gatilho, um gatilho emocional, por exemplo. Eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu tô triste. Eu vou comer o bolo de chocolate que eu tô com uma vontade louca de comer. Eu vou lá, eu vou comer o chocolate, eu vou comer o bolo de chocolate e aí a nossa tendência é comer em excesso. Então a gente fica nesse ciclo que eu chamo de ciclo vicioso de sofrimento, ou ciclo das dietas. Então eu quero emagrecer, eu quero mudar o meu corpo, eu parto para uma dieta restritiva para mim atingir o peso que eu quero, eu restringo alguns alimentos. Mas a qualquer gatilho e esse desejo, né, mais intensificado em consumir o alimento, a qualquer gatilho eu vou lá e me permito comer, eu vou lá e como esse alimento. A minha tendência é o comer em exagero, comer de alguma forma descontrolada. E a gente fica nesse ciclo, né? Ao longo do tempo a gente fica nesse ciclo: proibição, restrição, comer em excesso, culpa, ganho de peso. Restrição, proibição, comer em excesso, culpa, ganho de peso. Então a gente vive nesse ciclo. E quando a gente pensa em se permitir comer todo e qualquer tipo de alimento, você pode até pensar que essa nutri é louca, né? E tem alguns mitos aí, porque quando você pensa, vou me permitir comer qualquer alimento, eu vou querer comer só alimento gostoso, eu vou comer só alimento daqueles que eu julgo que é porcaria. Só que com o passar do tempo, a gente acaba ganhando mais consciência diante das nossas escolhas alimentares. E é isso que a gente quer quando a gente se permite comer, né? Essa permissão para comer todo e qualquer tipo de alimento não está ligada a você comer qualquer alimento, a qualquer hora, em qualquer quantidade. Não é isso. É esse ganho de consciência diante das nossas escolhas alimentares. A gente ganha essa consciência, a gente ganha poder de escolha. Quando eu me permito comer todo e qualquer tipo de alimento, quando eu tenho um bolo de chocolate disponível para mim comer, eu posso decidir se eu vou comer ou não vou comer, não diante de regras, né? Não diante de regras externas, diante dessa proibição, mas eu vou comer com consciência. Então, se eu decidir comer, não vai vir aquele sentimento de culpa, de que eu tô furando a dieta, de que esse alimento vai me engordar, ou que esse alimento, esse bolo de chocolate, ele não vai me deixar emagrecer. Eu como ele com satisfação, com prazer. Esse bolo, ele ganha outro significado na minha vida. O significado de festa, de compartilhamento, de alegria, de experiência com o alimento. Agora, quando eu decido não comer, esse não, ele não vem com a sensação de restrição alimentar. Ele vem com a sensação de eu estou escolhendo não comê-lo e tá tudo bem. Isso é uma forma também de a gente cuidar do nosso comer, cuidar das nossas escolhas, cuidar dos nossos objetivos, do que eu quero. Então não vem aquele peso, né, aquela culpa por estar comendo e não vem aquela sensação dessa restrição, de eu estar me proibindo comer, ou melhor, de eu perder essa oportunidade de comer determinado alimento. Então, se você vive proibindo alimentos,
né? Se você vive nessa proibição alimentar e em algumas vezes, em alguns pontos ou rotineiramente, você acaba comendo ele de forma exagerada, de forma descontrolada, isso acontece pela própria proibição que você está se impondo. E vários autores, eles já nos mostraram que acontece esse mecanismo mesmo. A gente tem a Tribolo e a Rash, são nutricionistas que estudam muito esse comportamento alimentar, que estudam muito essa permissão incondicional para comer. Inclusive, essa permissão incondicional de comer todo e qualquer tipo de alimento é um dos princípios do comer intuitivo. De você realmente comer, fazer as suas escolhas alimentares diante do que você quer, diante do teu desejo, diante da tua fome, diante do teu objetivo, e não ligado a regras externas, né? E não ligado a modismos alimentares que a gente é tão bombardeado de informações hoje em dia nas redes, na TV, no jornal. Então o fato, né? O fato de a gente desenvolver, né? Por que desenvolver a permissão para comer todo e qualquer tipo de alimento? Quando eu me permito comer o bolo de chocolate, quando eu me permito que esse bolo de chocolate entre na minha rotina alimentar habitual, o desejo por esse bolo de chocolate diminui. Esse bolo de chocolate, ele não tem mais aquela importância na minha vida que ele tinha quando ele era proibido. Com o tempo, eu começo a consumir esse bolo de chocolate, eu começo a comer esse bolo de chocolate com muito mais consciência, com muito mais prazer. E automaticamente a gente diminui o consumo, a gente faz escolhas alimentares mais conscientes e isso é transformador. De um alimento proibido, dito como ruim, como aquele alimento engorda, como eu não posso comer, esse alimento passar, não, esse bolo de chocolate é gostoso, eu posso comer, posso trazer ele para minha rotina de forma mais equilibrada, transforma a minha relação com esse bolo. E eu trago ele de uma forma mais equilibrada e mais saudável para minha rotina alimentar. Isso é uma mudança de comportamento sensacional e transformadora. Isso é uma mudança de comportamento que está ligada ao que eu penso com relação ao alimento. E nos traz para fazer e nos permite fazer escolhas alimentares mais conscientes. Diante de um bolo de chocolate, eu não vou dizer não para ele porque ele é um alimento proibido e que ele não vai me fazer emagrecer. Eu digo não para ele por outros motivos, porque eu não estou com fome, porque eu não desejo comer esse bolo de chocolate agora, ou porque não, o meu objetivo é emagrecimento, então hoje eu não quero comer esse alimento. É sensacional, é transformador, transforma a nossa realidade, a nossa vida, os nossos hábitos alimentares quando a gente se permite comer todo e qualquer tipo de alimento. Então eu te proponho um desafio, tá? Liste todos os alimentos que você está se proibindo comer. Não como pizza, não estou comendo cachorro quente, não estou comendo chocolate, não estou comendo bolo de chocolate. Liste esses alimentos e tente devagar, né? De forma bem devagar, de forma bem intuitiva. Tente comê-lo se permitindo comer. Sem essa mentalidade de dieta, sem esse julgamento diante do alimento, mas coma ele com todo prazer, com toda a satisfação, né? Sinta o sabor do alimento, sinta a textura
você vai ver que vai ser libertador, é uma outra experiência com o alimento. É um comer com mais prazer, com mais satisfação, sem restrição, sem esse excesso, sem essa culpa. Então eu quero deixar esse desafio para você. Outra reflexão que eu quero que você faça. Com tudo que eu comentei aqui contigo, né, para você, você realmente acha que continuar proibindo os alimentos, continuar vivendo essa restrição alimentar, continuar vivendo com essa mentalidade de dieta, vai de fato te levar ao resultado que você deseja, que você almeja? Então se permita comer, faça essa avaliação, experimente comer um alimento pensando na experiência que ele vai te proporcionar e não pensando nas calorias, no açúcar e na gordura que esse alimento tem. Vai ser transformador, eu te garanto. Então se permita comer todo e qualquer tipo de alimento. Traga consciência alimentar diante do alimento que está exposto para você. Se pergunte sempre, crie um ritual. Eu gosto muito de criar um ritual para a gente comer, né? Para a gente fazer a escolha alimentar. Então, eu tenho um bolo de chocolate. Se pergunte, eu estou com fome? Eu realmente quero comer esse bolo de chocolate? Se pergunte, o que eu vou sentir depois de comer esse bolo de chocolate? Eu quero essa experiência? Será que eu tenho que comer esse bolo de chocolate agora ou eu posso comê-lo depois? Faça essa experiência, crie esse ritual. Veja, a nossa relação com a comida muda completamente e a gente faz escolhas mais saudáveis, a gente faz escolhas mais conscientes. Decidir comer o alimento ou não comer é uma decisão consciente e ligada ao objetivo que você deseja. Então faça essa reflexão, liste os alimentos que você está se proibindo comer, o que você está julgando demais e tente comê-lo com permissão. Se dê a permissão para comer. A tua vida vai se transformar, os seus comportamentos alimentares vão mudar e a tua relação com a comida vai ficar muito mais harmoniosa e em paz. Então pense comigo, eu prefiro comer de tudo e não querer nada, a não comer nada e querer comer de tudo. Pensa nisso. Um beijo.